Shalom, bom dia! Seja bem-vindo a mais um dia juntos aqui no Vigia Agora, um tempo para nós rompermos sobre um novo dia. Bom dia, vamos entrando aí, shalom, shalom! Já vai compartilhando esse link para que mais pessoas acessem e também possam liberar palavras de fertilidade, palavras de vida sobre o nosso dia, sobre a nossa estação profética, a temporada que nós estamos criando e co-criando com Cristo. Seja muito bem-vindo. Coloque aí a cidade para que você também declare uma palavra profética sobre o território no qual o Senhor te inseriu. Bom dia, bom dia! Shalom! Aguardar só um pouquinho para o pessoal entrar. Bom dia, Milena. Bom dia, Cleide. Bom dia, Wallace. Bom dia, Pastora Conceição. Bom dia, Joyce. Bom dia, Patrício, Helena. Bom dia, Estela. Bom dia, Tati. Bom dia, Pastor Braulio. Bom dia, bom dia. Bom dia, Fabi. Bom, estamos mais um dia no Vigia Agora. Esse é o nosso 16º dia, né? Se eu não me engano, 16º dia. Bom dia, Michele! Um beijo! Já vou te mandar uma mensagem. Um beijo, um beijo. Bom, vamos abrir aí a palavra do Senhor para nós vigiarmos sobre mais um dia. Hoje eu acordei com uma convicção no meu espírito. Muitas coisas têm se movimentado no espírito e eu tenho certeza que também tem se movimentado na sua realidade natural, e é importante nós discernirmos todo o movimento do espírito para podermos co-criar juntos com Cristo essa realidade, trazer do espiritual para o natural. Mas há um comportamento que nos permite isso, e hoje eu amanheci com essa palavra no meu espírito e eu quero trazer para você. Se encontra ali em Isaías capítulo 35, Isaías capítulo 35, no versículo 10, o capítulo de Isaías fala das promessas do Senhor, mas eu quero trazer hoje o versículo 10 como algo chave para o nosso dia, como uma palavra que venha a semear todo o nosso dia, desde esse romper da manhã. Isaías capítulo 35, no versículo 10. Coloque aí nos comentários isso. Obrigada, Pastor Braulio, para que as pessoas que estão entrando aí possam ver também. Obrigada, pai. Até meu pai tá aí, ó. Um beijo, pai. Isaías capítulo 35, no versículo 10, diz assim: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, e a alegria eterna coroará a sua cabeça, e ficarão tomados de júbilo e de alegria, e deles fugirão toda tristeza e todo gemido. Eu vou ler mais uma vez. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça, e ficarão tomados de júbilo e de alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Se você for observar esse versículo, você vai ver que o Senhor enfatiza, reenfatiza, dá mais uma vez uma ênfase a respeito de uma atitude, de um comportamento que nós devemos ter. Os resgatados, ou os redimidos, ou aqueles que são parte do remanescente. Os resgatados voltarão. Já comece declarando nessa manhã: eu sou parte do remanescente. Você é parte do remanescente, eu sou parte do remanescente. E aqui há uma promessa do Senhor para aqueles que serão resgatados, que voltarão, aqueles que são os remanescentes do Senhor. Nós somos remanescentes do Senhor, e há algo que acontece quando nós estamos
retomando a nossa posição espiritual, porque Sião representa um lugar de governo, um lugar de autoridade. Sião não é apenas uma dimensão natural. De fato, Sião não é uma dimensão natural, mas é uma geografia, uma dimensão espiritual. Sião foi o lugar onde Davi decidiu estabelecer o tabernáculo. A presença do Senhor começou a reinar. E dali, desde Sião, o Senhor reinava sobre todo Israel. E os resgatados voltarão para onde? Os resgatados voltarão para o lugar de governo. Já declare nessa manhã: eu estou retornando ao meu lugar de governo. Você está retornando ao seu lugar de governo. Diz que os resgatados voltarão à posição de governo, voltarão à dimensão de governo, voltarão ao lugar de governo, voltarão a Sião. De Sião sai a lei, de Sião sai os decretos, de Sião sai a justiça do Senhor. A palavra de Deus fala sobre isso. De Sião também sai a paz, o shalom do Senhor. Então, quando nós retornamos ao lugar de governo, nós estamos voltando a um lugar de shalom, ao lugar de justiça, ao lugar onde os decretos, a lei, as sentenças do Senhor são restabelecidas, proclamadas através da nossa vida e sobre a nossa vida. E aqui é uma palavra profética: nós iremos retornar, nós iremos voltar. Você e eu estamos voltando, estamos num caminho de volta. Você não está indo de mal a pior, você está retornando para o seu lugar de glória, você está retornando para o seu lugar de governo. Nós estamos voltando para um lugar de governo, onde o reino de Deus vem governar sobre todas as áreas da minha vida, da nossa vida, onde o Senhor vem estabelecer o reinado dele, o domínio dele, a majestade, a justiça dele sobre as áreas da nossa vida. Então, todas as vezes que Deus vem trazer uma restauração para a sua vida, seja em qualquer área, é porque ele está te colocando no caminho de volta para um governo, para um domínio, para que a justiça dele venha a ser estabelecida para Sião. Nós estamos de volta para Sião, nós estamos de retorno a Sião, nós estamos em caminho a Sião, o lugar de governo. E quem são essas pessoas? São os resgatados, somos nós, somos os remanescentes, os redimidos do Senhor, que estamos voltando para esse caminho. Mas quando nós estamos voltando, retornando a esse caminho de governo, algo acontece dentro de nós e nós precisamos ter uma atitude que o Senhor enfatiza aqui, o Senhor prioriza, o Senhor coloca uma ênfase ainda maior. Várias vezes ele declara isso e ele diz: e eles voltarão a Sião com cânticos de júbilo. Não é qualquer som que faz você acessar o caminho de volta para o governo, mas sim um som de vitória, um som de júbilo, um som de alegria. E o Senhor diz: e a alegria eterna coroará a sua cabeça, e eles ficarão tomados de júbilo e de alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Há uma atitude na qual demonstra a sua volta, o seu retorno a um lugar de governo, ao lugar do governo do Senhor na sua vida. E essa atitude, esse comportamento é a alegria, o júbilo, é a certeza de que você está entrando numa fase de completa alegria. Por isso, essa palavra saltou no meu espírito essa manhã e eu quero declarar ao romper do novo dia que o Senhor renova as suas forças com alegria para o dia de hoje. A alegria do Senhor vem se manifestar sobre o seu coração. A alegria do Senhor vem ser revelada para você. Quando você recebe a revelação da alegria do Senhor, não importa o nível de circunstâncias, desafios, adversidades que você esteja enfrentando, não importa até mesmo o nível de dor que você esteja passando, não importa o nível do seu estado emocional, se você está ansioso ou se você está abatido, se você está angustiado ou se você está frustrado. Quando você recebe a revelação da alegria do Senhor, isso desenvolve em você o fruto do Espírito. A alegria não é um sentimento apenas, a alegria é um
fruto do Espírito que sai do seu espírito e toma o domínio da sua mente. Por isso Deus diz que eu irei coroar a cabeça deles com a alegria eterna. A coroa é um adorno que é colocado sobre a nossa mente. A coroa também na antiguidade era um elemento muito fundamental que era dado para aqueles que venceram, ou aqueles que venciam. Coroa, ela era colocada sobre as suas cabeças. A coroa implica num tempo de governo. Então o Senhor diz: eu vou coroá-los, eu vou trazer para a mente deles, eu vou governar a mente deles com alegria. Porque quando você está numa prisão, quando você está debaixo de opressão, quando você está sob escravidão, você não consegue vivenciar a alegria. Mas quando você entende que você está retomando o caminho, você está no retorno, você está indo ali em direção ao lugar de governo ou à posição de governo e influência que o Senhor colocou sobre a sua vida, uma alegria invade o seu ser integral. Uma alegria vem sobre você de forma sobrenatural. E é isso que está vindo para você no dia de hoje, para mim. A alegria não vem para você apenas como uma emoção, não vem só quando você está atravessando bons momentos. A alegria vem sobre você quando você tem a convicção da esperança de que há um bom futuro para você. E em nome de Jesus, eu declaro no dia de hoje que a alegria vem desenvolvendo em você um novo estado de ânimo, um novo estado de espírito, em nome de Jesus. A partir de hoje você decide ser coroado pela alegria do Senhor. É tempo de você se alegrar. Coloque aí, declare nessa manhã: é tempo de eu me alegrar. Nós precisamos nos alegrar. Filipenses diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. E eu declaro hoje sobre o seu dia: alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Vem um tempo de alegria. Alegre-se. E a revelação da alegria faz com que você enche o seu coração de expectativa. Você deve decidir a cada dia gerar expectativa e alegria no seu espírito. Somos nós que decidimos gerar alegria sobre o nosso dia. Somos nós que decidimos nos posicionarmos na alegria do Senhor. A ciência diz que 95% da nossa vida, vamos colocar 90% da nossa vida ou do nosso estado é decidido pelas nossas decisões ou nossas atitudes. 10% vem através da nossa genética. Então a sua atitude e a sua decisão de alegria vai determinar como você vai se comportar no seu dia, como você vai se comportar diante da situação que você está vivendo, como você vai se comportar mediante a um desafio que se apresenta diante de você, como você vai gerar um hábito, um comportamento na sua vida. Isso inclui sua atitude e sua decisão. Muitas vezes nós falamos: eu nasci assim, eu vim assim. 10% disso é o que determina o seu comportamento hoje, mas 90% vem através da sua atitude, vem através da sua decisão. E hoje eu declaro que você toma uma decisão contrária ao que você vem tomando durante todos os ciclos passados. Hoje você e eu tomamos uma decisão que é a decisão de se alegrar. Você precisa decidir se alegrar. Você precisa decidir que a alegria venha coroar a sua cabeça, venha governar sobre a sua mente, venha trazer força sobre a sua vida. Neemias diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Você precisa se posicionar e entender que a sua alegria não depende das circunstâncias. Declare isso: a minha alegria não depende das minhas circunstâncias. A sua alegria não depende da realidade que você está enfrentando. O que nos traz uma chave: a alegria é uma atitude intencional. Você decide intencionalmente viver a alegria do Senhor. A alegria vem como um resultado do fruto
fruto do resgate que Deus está trazendo para a sua vida. Porque o Senhor diz, os resgatados, o remanescente, os redimidos, eles voltarão para o lugar de governo, mas eles voltarão de forma diferente. Eles voltarão com cânticos de júbilo. Júbilo é um estado intenso no espírito de alegria. E eu declaro que você está retornando a Sião, ao lugar de governo, com uma atitude extravagante de alegria. E isso vai vibrar uma frequência diferente, vai liberar um som diferente, vai produzir em você uma energia, uma radioatividade, um campo radioativo diferente, porque os resgatados voltarão a Sião com alegria. E essa alegria vai governar os seus pensamentos. Essa alegria vai governar a sua mente. Essa alegria vai governar aquilo que você pensa. E aquilo que você pensa determina o que você sente. Eu vou repetir. O que você pensa determina o que você sente. O que você sente determina o que você faz. Nós somos o produto daquilo que nós pensamos ou daquilo que nós imaginamos. Se nós temos e recebemos a alegria como um resultado de uma liberdade do nosso espírito, nós iremos determinar o que nós pensamos. E o que nós pensamos irá determinar o nosso estado emocional. E o nosso estado emocional vai nos impulsionar a comportarmos, a agirmos de acordo com aquilo que a gente recebe. Eu declaro que o remanescente se levanta nesse dia com uma alegria sobrenatural. A alegria vem como uma revelação ao seu espírito e você começa a retornar ao seu lugar de governo com uma postura diferente, com uma decisão diferente, com uma intenção diferente. A alegria é uma atitude intencional. Você decide se alegrar. Você tem a intenção de se alegrar e intencionalmente isso provoca uma mudança nos seus pensamentos, nas suas emoções, isso provoca uma mudança no seu comportamento, isso provoca uma mudança na sua decisão e nos seus resultados. A palavra de Deus diz que a esperança dos justos é a alegria. A esperança dos justos é a alegria. Eu declaro que a alegria traga uma medida de esperança sobre você. Bill Johnson fala algo, que a esperança é a expectativa alegre daquilo que é bom, daquilo que é bom. Quando você tem esperança, você gera uma expectativa alegre. Por isso a esperança é a alegria dos justos. Quando você está cheio de esperança, você se enche de alegria, você se enche de expectativa e você antecipa isso sobre a sua vida. Eu declaro no dia de hoje que assim como a palavra do Senhor diz, a alegria eterna coroa a sua mente, coroa os seus pensamentos, governa os seus pensamentos, traz governo sobre os seus pensamentos. A partir de hoje eu declaro em acordo com os céus que os seus pensamentos não são governados com frustração, com tristeza, com angústia, com medo do futuro. A partir de hoje os seus pensamentos não são determinados pelas circunstâncias e pelos desafios que você está enfrentando, nem até mesmo pela realidade natural que você esteja enfrentando, mas os seus pensamentos a partir de hoje são governados por uma alegria do Espírito. A alegria do Espírito governa os seus pensamentos. A alegria governa os seus pensamentos a partir de hoje. E diz, eles ficarão tomados, eles ficarão cheios, eles ficarão transbordantes. Você ficará transbordante de júbilo e de alegria. Ou seja, você não apenas terá uma decisão intencional, mas isso transbordará e fará com que você tenha uma atitude extravagante de alegria. Vem uma medida extra de alegria do Senhor para o seu espírito no dia de hoje. E diz, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Eu declaro que à medida que a alegria vem preenchendo o seu espírito, inundando a sua alma, governando a sua mente,
trazendo força sobre o seu corpo. Isso vai repelindo, vai expulsando todo manto de tristeza, vai tirando de dentro de você todo gemido, todo grito de dor, vai arrancando de dentro de você toda angústia e toda amargura que foi enraizada no seu coração. Em nome de Jesus, a alegria vai removendo a raiz de amargura de dentro de você. E declaro nessa hora que essa alegria preencha o seu coração com expectativa, porque você está não indo de mal a pior, você não está regredindo, você está retornando ao plano original de Deus. E o plano original de Deus é o governo dele sobre a sua vida e através da sua vida para a terra. Os redimidos, os resgatados, os remanescentes estão retornando a Sião. E quando nós estamos retornando a Sião com alegria, nós estamos determinando isso sobre os nossos territórios também. Porque se você se alegra, se eu me alegro, se cada um se alegra em cada cidade, em cada estado que está aqui e até mesmo em cada nação, a nossa nação também se alegrará. A nossa cidade também entrará em um tempo de governo, em um tempo de retorno a Sião, porque nós somos os moradores, nós somos os habitantes. Se você se enche e decide viver com uma alegria intencional no espírito, por onde você passa, você começa também a transmitir essa frequência para outra pessoa. Você já viu isso? Se você está com ou perto ou próximo de uma pessoa triste, abatida, exausta, você automaticamente começa a entrar nessa mesma frequência de tristeza, de angústia, de abatimento. Mas se você está com uma frequência de alegria no seu espírito, e isso começa a determinar o fluxo das suas decisões e dos seus comportamentos por onde você passa, você também começa a transmitir essa frequência para outras pessoas. Eu declaro que a alegria do Espírito Santo em você não apenas transforma você de dentro para fora, mas também no seu ambiente de trabalho, também enquanto você estiver com seus familiares, também onde você estiver, na rua, dentro do seu carro ou num lugar público, onde você estiver se conectando com pessoas da sua cidade, do seu estado, pessoas da nossa nação, elas também começarão a ser preenchidas com essa alegria. Em nome de Jesus, aqui na nossa casa espiritual em Belo Horizonte, nós temos uma pastora, que é a pastora Helena, e ela é uma pessoa que ela é o sinal desse versículo. Você vê que apesar de tudo que ela vive, e ela vive muitas circunstâncias difíceis em sua vida, mas apesar de tudo que ela vive, ela está sempre alegre, ela está sempre cheia de vida, está sempre transbordando. Não há como você chegar próximo a ela e você ficar entristecido, porque ela transborda essa alegria. E é isso que vai acontecer com você. Isso vai acontecer com você a partir de hoje. Essa tristeza, esse gemido, essa dor, essa angústia, esse vazio no peito, esse pânico, essa ansiedade vai começar a ser arrancado de dentro de você, porque a alegria está tomando, você ficará tomado, você ficará cheio, a alegria está ocupando esse lugar e algo vai mudar na sua mente. Deus está coroando a sua mente. Lembre que um dia eu falei a respeito do novelo na sua cabeça, nos seus pensamentos. Eu não sei se você estava nesse dia, mas você pode assistir as transmissões lá no nosso canal no YouTube. Hoje eu declaro que sobre a sua mente a alegria vem ocupar os seus pensamentos. A alegria do Senhor ocupa os seus pensamentos, as suas trilhas neurais, a sua forma de pensar. O Espírito Santo traz luz e essa tristeza, esse sentimento de tristeza, de angústia, de solidão, de dor vai sendo arrancado de dentro de você e vai te posicionando a um lugar de governo. O que te leva a um lugar de governo? A sua atitude de alegria. Por isso que Salmo 126 diz que nós iríamos, mesmo andando e chorando, nós retornaremos
voltaríamos cheios de alegria, trazendo conosco a nossa colheita, os nossos molhos de colheita. Eu declaro que nessa temporada de colheita, nós estamos retornando ao governo do Senhor e nós estamos retornando com alegria. Declare: eu estou voltando a governar com alegria. Você está voltando ao lugar de governo com alegria e com colheita. Você está voltando ao lugar de governo com alegria e com colheita. Você está voltando ao lugar de restituição, ao lugar de restauração, ao lugar de domínio com alegria e com colheita nas suas mãos, em nome de Jesus. Vigiamos por essa palavra no dia de hoje e declaramos que a alegria do Senhor nos fortaleça. Decidimos viver intencionalmente essa alegria e declaramos e estabelecemos que a alegria coroa a nossa mente, que a alegria vem sobre os nossos sentimentos, que todo sentimento contrário venha a ser substituído pela alegria do Senhor e que eles fujam diante de nós e que sejamos tomados por um nível extravagante de alegria e que venhamos a voltar ao nosso lugar de governo com alegria e com a nossa colheita em nossas mãos, em nome de Jesus. Alegre-se no Senhor. Outra vez eu repito: alegre-se no Senhor. E mais uma vez eu repito: alegre-se no Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o seu dia. Alinhamos aqui na terra aquilo que já foi estabelecido nos céus e declaro um dia de colheita cheio de alegria para você, respostas sobrenaturais sobre a sua vida. No nome de Jesus, nos vemos amanhã aqui, porque se Deus vigia por nós, é tempo de nós vigiarmos com Ele. Deus te abençoe. Amo vocês. Shalom.